Olá, você que nos acompanha pelo Leia Já, no gabinete. Eu sou Tabata Alves, editora de política do Leia Já, e hoje recebo aqui no nosso estúdio o vereador Carlos Muniz, do PSB, né? Ele que foi reeleito para chegar na Câmara, uma vez que o senhor tinha sido eleito, mas foi para a gestão, né? Exatamente. Obrigada pela sua participação. Agradecer aqui, o convite, Tabata, por estar aqui no Leia Já. Importante momento para a gente trocar ideias, né? Como eu sempre digo, o Recife não é só meu não, tá? É de todos nós. Na verdade, na primeira eleição, né? Eu fui eleito com 8.586 votos. E de imediato eu fui o coordenador da transição de Geraldo para João. E aí assumi a Secretaria de Governo e depois a Secretaria de Política Urbana e Licenciamento. Em abril do ano passado, eu me descompatibilizei para tentar a reeleição e consegui essa reeleição, graças a Deus, com 13.400 votos. E agora eu tenho que trabalhar para o Recife agora como vereador e não mais como secretário da cidade do Recife. Eu passei na Prefeitura do Recife 21 anos. Eu passei um bom tempo lá, na Ilurb, na Secretaria de Educação, passei na Secretaria de Planejamento, como secretário de Administração e, como eu já disse, né, Secretaria de Governo e Política Urbana e Licenciamento. O senhor fala bastante sobre construir pontes, né? Que o senhor prima na sua vida profissional por construir pontes. O senhor vai ficar construindo essa ponte entre a Câmara e o prefeito, o João Campos, embora, né, sejam 15 vereadores do PSB, né, e o PSB ainda tem mais aliados que juntando, então são 26, né, da base aliada. Mas a sua atuação na Câmara agora, como é que vai se dar? Primeiro eu tenho que construir pontes, não ponte. E a boa coisa é você fazer a política para que ela seja benefício da cidade do Recife. Então, tem alguns segmentos que me apoiam. Por exemplo, Sindicato dos Planificadores, Sindicato dos Combustíveis. Existe um grupo de gestoras em torno de 100 ou 120 gestoras que me apoiam do tempo que eu passei lá na educação. Existem os metroviários, porque eu sou metroviário, iniciei lá em 85. Existe o pessoal do Rotary Clube do Recife, que faz um trabalho interessante. Existe aquela Marcelo Asfora, que fica ali na Praça de Casa Forte. Tem uma parte também dos corretores de seguro. Então a gente tem que construir pontes para Recife. Então a boa política na minha cabeça como eu sempre digo, política é trabalho e vida é relacionamento. Se a gente não se relaciona, a gente não consegue trazer nada de benefício para a sociedade. E escutar mais do que falar e estar na prática, no dia a dia das pessoas, para a gente buscar construir algo melhor. E aí não depende só de mim, depende dessa relação. E eu posso ser um meio para, vamos dizer assim, ser o veículo disso. Mas muitas vezes quem está com uma solução é você, por exemplo. Algumas pessoas me mandam um projeto de lei. Eu leio e digo, olha, essa projeto de lei ele é muito bom para o executivo. Se eu fizer para o legislativo, eu estou invadindo a competência do executivo. Mas tem outras pessoas que mandam projeto de lei que é muito interessante. Por exemplo, obrigatoriamente você ter cursos, nos primeiros cursos de formação de servidores, ou reciclagem de servidores, ter um curso específico para autista. Isso é muito interessante, porque hoje existem vários tipos, né, de TEA. Então essa relação construtiva é muito importante e, repito, Recife é de todos nós. E o senhor então pretende ouvir a população, para além desse contato, né, com o executivo, né, como é que vai se dar esse seu mandato? Vamos lá, como eu te digo, eu tenho os segmentos que me apoiam. Sim. Eu tenho as reuniões com eles, fui do executivo da prefeitura. Logicamente eu tenho relação com as pastas que tem lá e com os respectivos sindicatos, porque eu fui secretário de administração e tenho uma relação com os sindicatos, mas sempre buscando ter a opinião dos segmentos e do executivo, né? O Rotary Clube do Recife é uma das fontes de, vamos dizer assim, de informação, né? Você também tem fórum de estudantes, os auxiliares de desenvolvimento infantil, que a gente conseguiu o reconhecimento pedagógico
que é muito importante, que isso não tinha no Recife. E a gente conseguiu exatamente através do diálogo. Reconhecimento pedagógico faz com que o ADI, que é Auxiliar de Desenvolvimento Infantil, seja realmente um auxiliar do professor, em que ele tem as técnicas e obrigue ele a ter requisitos, como formado em pedagogia, em magistério, para atender. Inclusive, houve uma ampliação, né, da prefeitura para esses profissionais para atender as crianças com TEA, né? Exatamente. E isso foi um trabalho nosso, de relacionamento e de escutar essa categoria, que é muito grande e tem uma organização gigantesca, não só no município, no estado, como no Brasil. E ela traz informações que a boa política faz com que a gente construa isso junto. E foi isso que aconteceu. Reconhecimento pedagógico dos auxiliares de desenvolvimento infantil. E agradecer ao prefeito João Campos e o secretário Fred Amâncio, que toparam fazer esse reconhecimento que não existia antigamente, tá? E fizeram com que eles possam ter outra ocupação em outro município e em Recife. Porque antigamente, quando o ADI passava no concurso em outro município para professor, ele tinha que se descompatibilizar de ADI. E isso causava um êxodo e descontinuidade na formação de uma criança numa creche, por exemplo. Na primeira infância, que é tão importante, que é o momento de 0 a 6 anos, em que a criança tem aquele potencial de, vamos dizer assim, um HD novinho e conseguir absorver tudo aquilo que o magistério e que uma creche, uma escola propicia, e o mundo que ele está sentindo naquele momento ele consegue absorver. E foi isso, com essa conversa, com a ajuda do prefeito, o secretário Fred Amâncio, do pessoal do PIPA, que trabalha com a primeira infância, a gente conseguiu convencer e fazer esse reconhecimento pedagógico, que foi muito importante. Quando o senhor fala em construir pontes, né, nós temos 4 vereadores que são do partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, né, do PL, e que agora em audiência já antes mesmo do início do ano legislativo já tiveram alguns embates com algumas figuras da esquerda, né? E essas pontes o senhor também pretende construir com essas figuras políticas mais radicais, vamos dizer assim? Primeiro de tudo é o respeito. Existem algumas palavras mágicas que minha mãe dizia, era o seguinte: boa tarde, boa noite, bom dia, com licença. E você conversar, você consegue trabalhar as ideias. Quando você conversa agredindo pessoalmente, essa conversa ela não vai evoluir. Isso é tudo na vida. Então, se você tem uma relação de respeito e a pessoa saiba que na política o que se discute são as ideias e não agressões pessoais, a sociedade ela quer isso, ela não quer mais a briga desnecessária. Isso é uma perca de energia, isso não contribui em nada. A polaridade ela faz com que exista uma repartição na sociedade que muitas vezes se descamba para uma agressão, se descamba pela facilitação de algumas coisas que a gente vê, que é a violência e também até as drogas. Como o PSB pretende atuar, né, com essa bancada, né, mais incisiva, né, que tem discursos muitas vezes que trabalham com as redes sociais, né, muito fortemente, com um outro campo que não é o campo de eleitorado de vocês, né? Vamos dizer assim, a cidade é um todo, obviamente, né? O gestor trabalha para toda a cidade, mas tem parcela da sociedade que, vamos dizer, discorda, né? Que prefere outros campos políticos. Primeiro, tentar dialogar. E segundo, se vamos dizer assim, a minha posição estiver errada, por que não mudar? Eu me lembro muito bem do exemplo de José Patriota, que eu apoiei como deputado estadual. Um político literalmente fora da curva, que é aquele político que não se prostitui para ser eleito, não foge dos princípios para uma sociedade melhor. Ele me contou uma vez que chegou para um deputado oposicionista e disse: olha, você podia apoiar esse meu projeto de lei? Ele disse: claro que não, Zé Patriota. Eu sou contrário a você. Mas você gostou? Ele: adorei, rapaz. Aí ele fala o seguinte: bota o seu nome. Então, a sociedade, ela precisa fazer parte disso e buscar as soluções. E, repito, a briga que fica na parte pessoal, se você pintou o cabelo, se você viajou, se você
torce por tal time. Isso não leva a nada. Eu sei que muitas vezes a má notícia é que dá o ibope, mas a melhor coisa é você chegar em casa e ver que as coisas estão funcionando, que a sua rua está boa, que seu filho está na boa escola, que seu filho tem perspectiva de ir a pé para a escola e não ser assaltado, tem a perspectiva de fazer um curso fora. Isso é que a gente tem que contribuir. O que é que leva uma sociedade a ter uma condição diferenciada? Exatamente ter ações estruturadoras. Tem países que na educação que não faz, vou lançar esse programa, vou fazer aquele outro programa, porque já está desde a base institucionalizado aquele tipo de educação. Não precisa inventar a roda. A roda tem que estar pronta e não ficar, vamos dizer, titubeando nas atitudes, porque uma sociedade ela só cresce em que tenha uma formação diferenciada, em que as pessoas tenham segurança no setor público. E o setor público ele é forte quando ele demonstra isso através de unidade. O senhor que está tão próximo, né, do prefeito João Campos, e a sociedade como um todo tem percebido a movimentação, e até a gente recebeu aqui Heriberto Rafael e ele diz que até algumas pessoas pedem, né, que o prefeito João Campos saia como candidato a governador, né, do estado de Pernambuco, aí em contraponto à atual governadora Raquel Lira. E ele tem feito movimentações bem claras em relação a isso, apesar de não deixar, de não, sempre que é questionado, dizer que ainda não está sendo levado em conta isso, né? O senhor que estava perto dele, está, né? Não é porque não é secretário mais, mas é do partido e está próximo dele, vê que realmente essa movimentação já está muito bem desenhada. Veja, eu sempre brinco que na política a gente não deve viver de calendário, porque quem vive de calendário não vive o hoje e não trabalha. Eu entendo que João tem feito uma construção bastante positiva e diferente. Eu posso dizer até isso porque eu participei de perto, como coordenador da transição e como secretário de governo. E João fez medidas em que conseguiu, vamos dizer assim, uma capacidade para contrair financiamentos, né? É o Capag-B, fez o dever de casa, fez ajustes em contratos, medidas tributárias importantes, inclusive em alguns segmentos, e isso fez com que ele pudesse ter essa credibilidade técnica. E com essa credibilidade técnica trouxe a credibilidade política, porque ele foi para Brasília e trouxe um portfólio capaz de dizer, olha, eu tenho condições de fazer isso e de pagar. É tanto que Recife tem uma capacidade de endividamento de 8,5 bi. Hoje é 2,6. A folha de pagamento, pela lei de responsabilidade fiscal, vamos dizer assim, o alerta é 54%, ele está 42,6%. Então, uma folha de pagamento bastante, vamos dizer assim, tranquila. E ele conseguiu fazer inovações que Recife nunca teve. Por exemplo, Parque Alagado. Quanto tempo Recife não fazia pontes? Fez duas, a Ponte Ave Gusmão e a Júlia Santiago. Vai ter mais um Compaz agora. Fez 2 parques, o Parque Jardim do Poço e o Parque da Tamarineira. Fez um convênio com os holandeses para ver a questão não só do alagamento, como também da orla do Recife. Está fazendo a orla, está fazendo estudo também para fazer um enroncamento, que é a contenção do mar, e Recife ter uma praia novamente, principalmente daquela região da rua Jean Mermóis, que é antes de Dom Lindu, até a Praça de Boa Viagem. E fora isso, a relação com a juventude, para que a juventude se engaje no Recife. Há quanto tempo a gente não via essa tropa mais nova também fazendo parte, né? O carnaval, o Réveillon, de forma diferenciada, trazendo a transcendência do trabalho dele fora do Recife. Então, tudo isso faz com que ele tenha, talvez, o credenciamento, e aí quando chegar no momento certo ele vai decidir. No primeiro mandato teve um perfil talvez mais técnico, e agora ele está mesclando mais a política com a parte técnica. Inclusive, nas eleições, ele foi convidado por vários vereadores de fora, né, do município
para fazer fotos, né, para a campanha deles, quer dizer, e tem colocado propostas, né, de projetos junto com prefeitos de outros municípios e tudo. Então o Recife está, vamos dizer, indo para os lados, né? A comunicação dele é própria, que inclusive às vezes as ideias são dele e ele faz muito bem isso. Até eu brinco, rapaz, eu não consigo brincar com ele. 2 horas da manhã, fica até 2 horas da manhã, mas amanhã eu chego aqui de 7. Aí quando você via, João estava de 5 horas da manhã correndo. E postava isso. Então, isso trazia uma atratividade de dizer, puxa vida, ele trabalha e curte o Recife. Né? E imprimir um ritmo também para toda a equipe, né? Sim, um ritmo para toda a equipe. E esse ritmo, ele comunicava muito bem para a sociedade. Comunica muito bem. Né? Tá no monitoramento, ele joga isso para a população, para informar a população o que é que está acontecendo. Você veja, foi feita mais de 1.000 escadarias. A quantidade de contenção nos morros, nunca se viu isso, e com tanta tecnologia, tantas modalidades, né, de tecnologia. Por exemplo, eu estava em Jardim Monte Verde, eu conheço aquela região há muito tempo. Em 2022 aconteceu aquelas mortes lá, né? E dessa vez eu fui lá e um senhor disse, Carlos Muniz, na minha casa, no quintal aqui, quando tinha aniversário de minha filha, começava a chover, eu nem curti o aniversário, nem conseguia dormir. Agora não, a minha casa, ela hoje é o meu mundo, é o meu shopping center. Até brincou assim dizendo, porque eu tenho o paredão protegendo minha casa, tem no quintal, em que com esse paredão ficou maior, eu tenho um chuveirão, eu tenho aqui uma mesa, eu posso jantar vendo as estrelas e posso fazer o aniversário da minha filha sem me preocupar se começar a chover. Então minha vida mudou. Ele chegou até a ficar emocionado, e você vê que as pessoas querem isso aqui para o Recife. Por isso que o João tem essa liga. É tanto que o governo federal chamou ele. Marroquim, que estava aqui com o João, está lá também dando essa assistência. Então é um conjunto de atitudes, de acervo técnico e político, e de diálogo, e de inovações, e colocando Recife, vamos dizer assim, em uma relação com todos os segmentos e sendo escutado. Se você for ver as reuniões que o João teve com os segmentos, mesmo muitas vezes um segmento mais pontual em algumas coisas, ele sempre foi muito claro. Isso é que constrói essa relação de você dizer, ó, vou fazer isso e vai ser tal data. Um exemplo simples, a ponte giratória. A ponte giratória, quando a perspectiva era de 1 ano, quando foi verificar ela, isso dobrou o tempo, porque aconteceu patologias naquela ponte, que tem que fazer mesmo tudo, porque senão ia ser mais prejudicial para a cidade. E ele comunicou isso com coragem, porque não adianta a gente usar meias palavras às vezes. Você tem que se comunicar e a população saber o que está acontecendo mesmo. Aí João tem feito isso e com muita sabedoria, trocando ideias. E assim, repito, o calendário, ele não pontua a vida dele. Se ele for candidato, eu acho que tem credenciais para isso. Mas tem muito tempo ainda. Tem um tempo ainda de ajustes ainda, né? Inclusive a governadora, né, tem se aproximado mais do partido do presidente Lula, né, se aproximado mais dele, se aproximado da equipe de ministros, né, e de aliados, né, do presidente. Tem conversado, mas ele tem muito mais tempo que dialoga com João Campos, né? Veja, vamos dizer assim, cada partido ela tem o seu processamento interno. O PT, ele tem várias subunidades dentro do partido, né? Especialmente aqui em Pernambuco, né? Mas no Brasil todo eles têm isso. Uhum. E também tem alguns sindicatos dentro do partido que, dependendo do estado, ele é mais forte ou não. Então, isso às vezes cria uma relação de, vamos dizer assim,
discussão no bom sentido da política e como dialogar isso com o presidente, que é do PT. Então, essa relação existe, e nesse momento, como a gente percebe, existe tanto o governo do estado, né, como a relação do presidente com o João, que já existe há um bom tempo, com o Eduardo, né, Sim. com a família do prefeito, tem essa relação pessoal e entendo política. E também tem aqueles que entendem que o momento vamos dizer assim, de estar com o governo do estado. Então, esta relação de conquista para junto à União é algo que a gente se percebe, mas eu acho que pelo menos a de João é mais natural. E talvez isso tenha algum tipo, vamos dizer assim, de peso. Foi assim na eleição para prefeito, né? Uhum. Vamos dizer assim, foi deixado bastante livre para que fizesse a campanha tanto o candidato do governo do estado, como também o candidato que foi reeleito, o prefeito João Campos, deixou essa liberdade. Eu acho até por esse traço de uma relação natural. Mas posso estar errado. Eu estou colocando aqui minha impressão. Quem sou eu para dizer o que é o que não é? Mas eu acho que é isso. Então o João tem essa relação mais natural, porque ele traz na bagagem uma relação antiga e também traz também o que ele fez por Recife, que é algo, vamos dizer assim, meio que inusitado, né? Hoje as pessoas estão mais gostando da cidade, isso é que é legal. Você vê as pessoas curtindo o Parque das Graças, as pessoas tendo o movimento no domingo na Rua de Boa Viagem, mesmo com a obra, né? Você vê como foi o Réveillon, foi comentado no Brasil todo. Até as pessoas que eram contra, entre aspas, a Loki, ficaram loucos com o show dele, o show de drone. Então, tudo isso faz com que as pessoas gostem mais do Recife. É isso que eu digo. A gente mora em Recife, tem que gostar mais daqui e colaborar, independente de qualquer coisa. O que o prefeito João Campos tem dito em relação a 2026, internamente? Veja se eu entendi. Internamente, eu entendo que ele vai focar nas obras, vai exigir muito do secretário de Infraestrutura, que é o vice-prefeito Vitor Marques. Uhum. Ele vai ter um trabalho que não é fácil, gigantesco, que é a Urbi em Lurbi, para entregar não só as obras, como manter. Porque é muito fácil a gente construir, mas o mais difícil eu acho que é manter. E também buscar esse relacionamento e manter essa transcendência dele em relação ao Recife. E eu acho que isso vai ser uma evolução que já está acontecendo, né? Tanto que saiu a matéria no Globo, né? Em Sim. relação a João. E também não só os vereadores, como os prefeitos de outros municípios que têm uma relação com ele. Até prefeitos que mudaram de campo político, né? Tem uma relação com ele. E é isso que é mais importante, você construir pontes. O senhor acredita que Vitor Marques, ele já tem, assim, não sei se capacidade seria a palavra certa, né? Uhum. Mas para assumir aí a prefeitura do Recife? Eu entendo que ele tem essa capacidade, porque Vitor, desde cedo, ele está envolvido na política. O pai dele, né, o irmão dele, é prefeito da cidade de onde ele mora, Belmonte, né? E ele tem uma relação com o João há muito tempo, com o João Campos, Pedro Campos. Vivenciou toda a política de Eduardo. E, vamos dizer assim, ele acompanhou desde o início tudo aquilo que João Campos fez aqui no Recife, de perto. Agora, você diz, é fácil sair do aspecto técnico para político? Não é fácil. Eu saí, vamos dizer assim, com 54 anos. E não é fácil. Mesmo com a vivência, por exemplo, em 2020 eu já tinha 35 anos de serviço público. Eu agora estou com 39, vou fazer 40. E quando você muda do técnico para o político, você muitas vezes você escuta que não quer.
Mas você tem que trabalhar isso. Você tem que não só escutar, como digerir e responder. E se estiver errado, recuar. E é isso que Vitor tem essa característica. Vitor é um engenheiro inteligentíssimo. É um cara que perdeu o pai muito cedo. E essa vivência política ele tem e vai cada dia melhorar mais. Repito, não é fácil a pessoa sair do técnico para o político, mas ele conhece o Recife, é um bom engenheiro, sabe dialogar, ele tem discernimento do que pode acontecer mais na frente, porque é muito importante, porque quando você faz uma política e você quer o resultado imediato, você às vezes não vê a consequência na frente. E ele tem muito disso. Ele tem essa sabedoria que João Campos também tem. Então, essa relação João e Vitor tem condições, se acontecer algo no futuro, de ser um excelente prefeito. E o PSB, o que acha? Sobre o quê? Sobre Vitor. Veja, o PSB, eu entendo que ele abraçou o Vitor como vice do PSB, PCdoB. Uhum. Por que eu digo abraçar? Porque essa junção de João Campos com Vitor Marques, ela foi muito bem aceita. Porque o Partido do Socialista Brasileiro entende que Vitor ele tem esse lado da pegada e também do gestor, que é do presente, mas do futuro. Ou seja, ele é muito novo e vai conseguir empregar esse ritmo que a gente quer e há muito tempo não tinha. Recife já foi, vamos dizer assim, a terceira cidade mais pujante do Brasil. E por um bom tempo, né, e a gente sabe as nossas patologias, né, que tiveram com o tempo, e a gente está retomando com diálogo, fazendo alguns ajustes tributários, fazendo com que venham novos investimentos para Recife, saber que às vezes o empreendedor ele tem que ser aceito, porque tem um empresário e tem um empregado, todos têm que trabalhar juntos. E é isso que João tem buscado, e Vitor também tem esse traço de fazer com que Recife volte a ter uma relação não só com o recifense, como o Brasil diferente. Vereador, a gente está nos momentos finais da entrevista, né? Queria lhe agradecer muito, né, a sua participação. Queria que o senhor dissesse, né, para o seu eleitor, que ampliou, né, um desafio maior agora, com esse eleitorado com um número mais expressivo, né, saiu de 8 mil e poucos votos para mais de 13 mil votos. É um desafio maior que vai ter. E é diferente, né? Estava no executivo, agora vai ficar lá no legislativo. O ambiente, vamos dizer assim, é diferente porque você tem que dialogar constantemente com os pares, exercer o convencimento, muitas vezes você contrapor, mas sempre com a educação, porque uma casa legislativa ela tem que ser respeitada. É como aqui no seu trabalho. Se um esculhamba o outro, vão dizer o quê? Que aquele ambiente ele não condiz com uma comunicação decente. É isso que eu defendo sempre onde eu trabalhei e na Câmara, principalmente porque é muito visível tudo aquilo que se pratica. Então essa relação de, vamos dizer assim, de bom diálogo a gente tem que ter, e sempre estou aberto a todo mundo que queira sugerir alguma coisa. Meu Instagram é Carlos Muniz P. Pode criticar, pode sugerir e saiba que a gente dá retorno. E a melhor coisa do mundo, assim que eu acho sempre é você falar a verdade. A verdade ela suplanta qualquer tipo de artifício ou estratégia em que você queira esconder alguma coisa. E agradecer a você, Tabata, pelo convite, pela forma que você conduz e deixa a gente muito à vontade. Eu que agradeço, né? E espero o senhor aqui outras vezes, tá certo? Tá certo. Quando o mandato começar, para a gente discutir o que estiver sendo debatido na Câmara. Muito obrigada, vereador. Nada, obrigado pela atenção e estou à disposição de vocês. Obrigada a você que nos acompanhou aqui no gabinete. Até a próxima.